Como a cúpula do Estado-Maior ocultou um dos feitos mais geniais do inverno de 1942, um único tanque soviético fez 30 máquinas alemãs engasgarem no inferno gelado do rio Dnieper. Mas a verdade sobre esse moedor de carne foi reescrita por eles mesmos, que consideraram a matemática do combate uma mentira impossível. Décadas depois, a justiça histórica foi restaurada pelo próprio inimigo sobrevivente, que escreveu em suas memórias sobre o terrível Fantasma de Sokolovo. Assista até o fim para descobrir por que os burocratas temeram essa vitória. A terra congelada vibra. Um tremor leve e persistente transmite o ritmo de centenas de esteiras de aço. A espessa fumaça cinza-azulada dos escapamentos rasteja sobre a margem gelada do Dnieper, misturando-se à poeira cortante da neve. O ar estala de frio, transformando cada inspiração em um golpe ardente nos pulmões. Fevereiro de 1942. A temperatura despencou para 27 graus negativos. O frio é o primeiro e mais implacável inimigo. Ele trava as articulações, retarda o fluxo sanguíneo e transforma a graxa padrão do armamento em uma resina espessa e impenetrável. Em direção à travessia, perto da aldeia de Sokolovo, avança implacavelmente um rolo compressor blindado. 30 tanques médios da variante Panzer IV, integrantes da 3ª Divisão Panzer da Wehrmacht. Não é apenas uma coluna em marcha. São 700 toneladas de aço Krupp, armadas com canhões de 75 mm. Seus motores Maybach a carburador roncam uniformemente em marchas reduzidas. As largas esteiras esmagam impiedosamente a densa crosta de neve, deixando para trás sulcos profundos e irregulares. A matemática da guerra é cruel. Ela sempre se resume à geometria fria e ao choque de massas. Contra essa metódica armada alemã, na margem leste elevada, posiciona-se exatamente uma única máquina de combate. Um cano de calibre 76 mm contra 30 canhões de torre do inimigo. Uma tripulação contra 120 soldados treinados das tropas blindadas alemãs. O tanque médio soviético T-34 está oculto em uma trincheira natural rasa. Dentro dessa caixa de aço congelada, a temperatura é apenas um pouco superior à externa. Ali, sobrevive-se somente à custa de movimento constante e trabalho físico ininterrupto. O cheiro denso e nauseante de diesel queimado entranhou-se na pele dos tanquistas. Misturou-se ao suor acre, ao óleo de máquina estagnado e ao odor ácido da pólvora queimada. O primeiro-tenente Andronov, de mandíbulas cerradas, observa em silêncio pela estreita fresta do visor. O vidro espesso do periscópio triplex cobre-se instantaneamente de uma geada esbranquiçada, devido à respiração pesada do comandante. É preciso limpá-lo constantemente, vez após vez, com a luva gasta que há muito perdeu a sensibilidade. Andronov é um enxadrista tático frio, para quem homens e máquinas se tornaram uma única ferramenta de sobrevivência. Ele não pensa em heroísmo elevado ou autossacrifício. O heroísmo nesta cripta de aço é o cálculo gelado, a velocidade máxima de reação e um automatismo levado ao instinto animal absoluto. A tarefa da tripulação foi formulada pelo Estado-Maior de forma extremamente seca. Cobrir a retirada das forças principais e manter a travessia a qualquer custo. Do ponto de vista da tática linear, é uma sentença de morte. Uma tarefa impossível, se pensada nas categorias de um combate posicional. A máquina de combate de 26 toneladas vibra leve e continuamente com a pulsação do motor a diesel, V2 de 12 cilindros. O motor é aquecido nas rotações mais baixas possíveis, para não abafar os sons do inimigo que se aproxima. O ronco de baixa frequência é parcialmente absorvido pelos altos parapeitos de neve. O motorista mecânico agarra-se firmemente às alavancas de comando. Seus dedos estão há muito contraídos por uma cãibra dolorosa, devido ao frio penetrante e à extrema tensão nervosa. As pesadas embreagens de direção, ao menor movimento, emitem um estalo surdo e visceral que ecoa como uma dor aguda nos tímpanos. Pressão do óleo? A voz de Andronov no intercomunicador soa firme, abafada, sem o menor traço de nervosismo. Uma frase curta e seca, que mal atravessa o estalido contínuo da estática nos fones. Pressão normal.
Temperatura da água em 60 graus. Responde imediatamente o motorista mecânico. Testar os mecanismos de mira a seco. A lubrificação está endurecendo. Executando. A pesada torre fundida gira alguns graus com um som áspero e estridente. Os acionamentos elétricos unem com esforço evidente, vencendo a resistência brutal da graxa solidificada pelo frio. A tática do combate de manobra não perdoa a imobilidade. A blindagem protege apenas aqueles que ditam a distância e o ângulo de tiro. O conceito soviético de tanque médio representa uma síntese ideal de mobilidade, proteção blindada e poder de fogo. Esta máquina não foi criada para ficar fincada na terra gelada. O T-34 é composto por 26 toneladas de manobra agressiva, onde as esteiras de aço se tornam uma extensão direta das pernas da tripulação. A excelente relação peso-potência do motor a diesel permite que esta máquina dê um arranque brusco, saindo do setor de tiro mais rápido do que os pesados acionamentos elétricos conseguem girar as torres dos Panzer IV alemães. Mas esse arranque vital precisa ser calculado com precisão matemática, até a fração de segundo. O preço do menor erro de tempo é a blindagem perfurada, a detonação instantânea da munição e a morte. Não há mais medo dentro da torre. O frio extremo queimou e congelou o pavor. Restou apenas a memória muscular primitiva e o zumbido contínuo nos ouvidos causado pelo ronco dos mecanismos. O municiador, respirando com dificuldade, verifica mais uma vez a disposição das munições no piso. Cada projétil pesa mais de 6 quilos. O metal congelado dos estojos queima as mãos com um frio cruel, mesmo através do feltro grosso das luvas de tanquista. As costas, castigadas pelo transporte constante de peso, respondem com uma dor aguda e pulsante a cada inclinação brusca em direção ao paiol de munição. A culatra maciça do canhão já se fechou com um estalo. Ali repousa um projétil perfurante, pronto para atravessar o aço alemão. Mas o primeiro-tenente Andronov olha fixamente através da mira, não para a silhueta angular do tanque alemão de vanguarda. Seu olhar rígido e calculista desliza significativamente mais para baixo, para a superfície larga do rio, presa por uma couraça de gelo de 1 metro de espessura. A distância entre o único tanque soviético e a coluna blindada da Wehrmacht diminui rapidamente. A vibração do solo congelado intensifica-se muitas vezes, transmitindo-se através das esteiras tensionadas diretamente para o chassi. 30 tripulações alemãs, protegidas atrás da blindagem frontal, estão absolutamente confiantes em seu poder esmagador, movendo-se inexoravelmente em formação cerrada em direção ao leito do Dnieper. Pelas frestas de observação, eles ainda não veem a emboscada preparada. Veem apenas a margem oposta vazia, coberta por neve profunda, e o gelo liso da travessia. Mas Andronov entende perfeitamente. Qualquer defesa estática contra tal superioridade numérica colossal é um fuzilamento garantido no primeiro minuto de combate. Sobreviver a esse moedor de carne só é possível de uma única maneira, impondo ao inimigo atordoado a sua própria coreografia mortal. E, para a realização deste plano, uma única posição é catastroficamente insuficiente. É preciso mover-se constantemente. À noite, a neve profunda e o relevo complexo das ravinas devem se tornar uma extensão da blindagem. A máquina e os homens executarão uma manobra agressiva. A manobra agressiva começa com a renúncia total à defesa estática. Ficar parado diante de forças inimigas muitas vezes superiores significa transformar voluntariamente 26 toneladas de blindagem dos Urais em uma tumba de aço. O primeiro-tenente Andronov toma uma decisão tática e de engenharia rígida, estruturando a tática do tanque nômade. Em condições de inferioridade numérica crítica, só se pode sobreviver forçando o inimigo a acreditar na presença de toda uma linha defensiva. Para isso, são necessários 3 pontos de tiro previamente preparados e rotas de retirada absolutamente planas, compactadas como asfalto, entre eles. A escuridão da noite esconde as ravinas profundas perto da aldeia de Sokolovo.
a temperatura cai abaixo dos 27 graus negativos. O frio drena o resto do calor do estreito compartimento de combate. O motor a diesel V2 de 12 cilindros opera sob carga máxima. Os tubos de escape lançam nuvens de fumaça cinza com um rugido abafado. O motorista mecânico puxa com força a alavanca esquerda da embreagem de direção. A unidade de força de 38 litros responde com um rosnado visceral. A máquina de combate gira, rompendo a crosta de neve de meio metro com suas largas esteiras de aço. A preparação da emboscada não tem nada a ver com uma espera tranquila. É uma corrida física exaustiva, de esfolar as mãos, contra o tempo. A máquina rasga os montes de neve, abrindo sulcos profundos. A suspensão individual do tipo Christie absorve as irregularidades do relevo. As rodas de carga batem surdamente contra a terra gelada. A neve entope as coroas das rodas motrizes, compactando-se em blocos de gelo. Mas o torque do motor a diesel as tritura impiedosamente em pó. O tanque recua e depois avança bruscamente, compactando com todo o seu peso o caminho para a futura retirada relâmpago. Amanhã, no combate, não se pode patinar aqui. A transmissão da máquina exige a aplicação de uma força física enorme. Para acionar o pedal da embreagem principal, o motorista mecânico precisa empurrá-lo com um esforço de quase 30 quilos. Sua perna esquerda sofre com cãibras, mas ele continua a lançar metodicamente a máquina de várias toneladas de um lado para o outro, consolidando a rota. Os tanquistas abandonam o interior congelado do chassi, pegam pesadas pás de trincheira e picaretas. O solo congelado não cede. É uma rocha presa pelo gelo, na qual o aço ricocheteia com um estalido agudo. Para cavar uma posição mínima a fim de ocultar o chassi, é necessário gastar uma quantidade colossal de energia. Estilhaços de argila congelada cortam os rostos. Os músculos das costas ardem pela tensão constante. As articulações rangem ao ritmo de cada golpe da pesada picareta. O municiador arranca a pele no metal gelado da pá, mas continua a golpear o solo monotonamente. A adrenalina e o frio extremo anestesiam o corpo com segurança. É a fisiologia da guerra. Um trabalho sujo e pesado, onde cada movimento consome as últimas calorias. Utiliza-se cal comum para a camuflagem. Ela é diluída diretamente em um balde com diesel e água. A água cobre-se instantaneamente com uma crosta de gelo, que precisa ser quebrada constantemente com o cabo da ferramenta. Com pincéis grossos, a tripulação aplica a mistura branca na blindagem da torre, na placa frontal inclinada e no mantelete do canhão. A cal cristaliza-se, cobrindo o metal com uma crosta rugosa. O T-34 funde-se visualmente com as encostas nevadas. A geometria da armadilha é calculada com rigor matemático. A primeira posição é a principal, frontal. Visão direta para o leito do rio. Ângulo de elevação do cano no mínimo. O segundo ponto está oculto atrás de uma ondulação do terreno, 150 metros à esquerda. O caminho até ele passa por uma ravina profunda. 26 toneladas de aço blindado devem percorrer essa distância nas rotações máximas da terceira marcha. O motorista mecânico repete o trajeto várias vezes, buscando a aderência ideal. As embreagens de direção fumegam devido à sobrecarga. O ranger estridente das engrenagens na caixa de câmbio corta o silêncio da noite. A terceira posição é montada em uma elevação. De lá, tem-se uma excelente visão das aproximações distantes. Vai para a esquerda, vira mais fechado. A voz rouca do comandante pelo intercomunicador mal atravessa o estrépito das esteiras. Não está puxando, camarada primeiro-tenente. As esteiras estão patinando, responde o motorista mecânico, afundando o pedal do acelerador no assoalho. Pisa fundo, corta a neve, puxa para a crista. O tanque sobe a elevação com um rugido de esforço, deixando cicatrizes profundas na terra gelada. Ouve-se o ranger dos dentes das esteiras contra as raízes congeladas. A máquina encaixa-se no corredor estreito da posição de reserva, com uma folga de poucos centímetros. Dentro do tanque, é quase impossível respirar.
O cheiro de diesel derramado mistura-se permanentemente ao aroma de metal incandescente e ao odor ácido da pólvora. Os homens transformaram-se em apêndices do canhão e do motor. Sem emoções, apenas a estatística seca da sobrevivência. Rotações do motor, graus de rotação da torre, quantidade de projéteis no paiol. A noite arrasta-se penosamente em direção ao amanhecer. As esteiras finalmente compactam a neve. A pressão específica sobre o solo de um tanque médio é de apenas 0,65 kg por centímetro quadrado. As largas esteiras permitem que a máquina deslize sobre a neve batida. O desgaste físico da tripulação atinge o limite. Os corações batem pesadamente, bombeando sangue espesso pelas veias. As rodas de carga rolam pela última vez com um estalo sobre a crosta dura. O motor reduz as rotações, passando para um rosnado abafado. A preparação está concluída. O primeiro-tenente Andronov volta a encostar-se à mira gelada. A cruz do retículo, através da ótica, pousa exatamente sobre a faixa escura e larga lá embaixo, onde, sob a couraça branca, dorme a correnteza mortal. Sobre o gelo espesso e prestes a rachar do Dnieper, a correnteza mortal do Dnieper está bem escondida sob uma camada de 1 metro de couraça invernal. Esse escudo congelado parece monolítico, capaz de suportar sem dificuldade o peso de todo um exército motorizado. Mas o primeiro-tenente Andronov lê o relevo do rio de outra forma. Para ele, o gelo branco e plano não é um obstáculo natural, mas uma armadilha de engenharia armada, aguardando sua vítima. Onde o leito do rio forma um estreitamento natural, a água profunda acelera seu curso muitas vezes, corroendo agressivamente a espessura do gelo por baixo. O frio intenso de 27 graus negativos trava a superfície. Porém, as leis da hidrodinâmica permanecem implacáveis. Sobre a correnteza, a cobertura de inverno é sempre mais fina, mais traiçoeira e mais frágil. O comandante do tanque usa a topografia do terreno como a principal e mais destrutiva arma de sua emboscada. Os olhos de Andronov estão continuamente fixos na ocular da mira telescópica do tanque. Sua respiração pesada transforma-se instantaneamente em vapor denso dentro da torre de aço congelada. Uma geada esbranquiçada e impenetrável cobre imediatamente o vidro frio da ótica, privando o atirador do controle vital sobre o campo de batalha. O campo de batalha exige clareza visual absoluta. Por isso, a ótica necessita de manutenção constante e exaustiva. A luva grossa, endurecida pelo frio brutal, esfrega com força, vez após vez, os minúsculos cristais de gelo da lente da mira modelo T MFD7. As finas linhas pretas da escala do retículo tremem levemente ao ritmo da pulsação contínua do motor a diesel, operando em marcha lenta. Na mente do comandante da máquina de combate, ocorre um processo de cálculo frio e incessante. Ele busca pontos de referência confiáveis na margem oposta nevada, comparando suas dimensões com os valores angulares em milésimos na escala. Da boca do canhão até o ponto vulnerável marcado no rio, a distância é de exatamente 400 metros. A matemática da balística é absolutamente implacável e não tolera imprecisões. Nessa distância, o projétil disparado deve atingir com precisão ideal a zona mais vulnerável da travessia. Mas atingir o gelo espesso com um projétil perfurante padrão de aço maciço dos Urais é completamente inútil. A enorme energia cinética simplesmente atravessaria a água congelada, deixando apenas um buraco limpo e inútil. Para o rompimento total da couraça, é necessário um processo físico completamente diferente. O processo físico de destruição em larga escala do gelo será garantido apenas por uma munição explosiva de fragmentação especializada. Granada de fragmentação, espoleta de impacto! O comando seco e desprovido de emoção de Andronov corta o estalido contínuo da estática no intercomunicador interno. Granada de fragmentação pronta! Ruge imediatamente em resposta o exausto municiador. Suas mãos calejadas, cobertas de pequenas escoriações e fuligem entranhada, retiram do paiol inferior
um cilindro de aço frio. O peso deste projétil é de 6,2 kg. O cheiro do latão gelado do estojo atinge as narinas. O municiador, em um movimento único e fluido, treinado até o automatismo muscular, introduz com força a pesada munição na culatra do canhão de 76 mm F-34. A maciça culatra semiautomática de cunha fecha-se com um som metálico ensurdecedor, selando com segurança a câmara. Esse estalo ecoa como uma dor surda e pulsante nos tímpanos de cada um dos 4 membros da tripulação. A mão direita do atirador pousa firmemente no volante do mecanismo de giro da torre. A mão esquerda aperta o volante do mecanismo de elevação. A pesada torre fundida estremece levemente com o zumbido esforçado dos acionamentos elétricos. O cano do canhão desce suavemente, apontando para o vazio branco e gelado. O vazio gelado diante da máquina camuflada deve ser cuidadosamente visado. Não é apenas um disparo comum. É o ensaio geral da catástrofe iminente, criticamente necessário para a garantia total de destruição do alvo. O menor erro nos cálculos da trajetória é inadmissível. Eles simplesmente não terão uma segunda chance de parar a marcha das 30 máquinas inimigas. Referência número 1. Alça 40. Fogo! O dedo do atirador pressiona com força máxima o gatilho elétrico. Dentro do estreito e congelado compartimento de combate, uma chama ofuscante irrompe instantaneamente. O estrondo do disparo golpeia cruelmente os ouvidos, comprimindo o ar gelado em uma onda densa que atinge os pulmões. O canhão de 2 toneladas recua com um rangido selvagem que parece rasgar o metal. O fluido nos cilindros do sistema de recuo comprime-se sob uma pressão colossal, e o cano retorna imediatamente à posição de combate com um estalo. O gás da pólvora, acre e sufocante, vindo da culatra aberta, preenche instantaneamente a torre, queimando impiedosamente os olhos e provocando espasmos na respiração dos tanquistas. O pesado motor a diesel ruge mais alto por um segundo, compensando o poderoso recuo, e todas as 26 toneladas de aço estremecem com um forte impacto dinâmico. O estojo de latão vazio e ainda quente, expelido pelo extrator automático, bate sonoramente contra o piso de aço estriado. O estojo quente ainda fumega no chão, rolando com a vibração do motor, enquanto Andronov já fixa o olhar tenso no periscópio limpo. O projétil explosivo percorre os 400 metros calculados em frações de segundo e atinge exatamente o trecho do rio marcado, fragilizado pela correnteza rápida. A detonação de centenas de gramas de explosivo rompe o silêncio tilintante da manhã gelada de fevereiro. No local do impacto, ergue-se instantaneamente uma nuvem de explosão cinza escura, impregnada de fumaça de pólvora. A onda de choque rompe com força monstruosa o gelo frágil sobre a correnteza do rio. Uma coluna de água e gelo, misturada com estilhaços, neve suja e blocos afiados, sobe alto no céu cinza e fosco. A espessa fuligem misturada ao gelo, levada por uma forte rajada de vento denso, voa centenas de metros e chicoteia com um estalido seco de tambor a blindagem frontal inclinada do tanque soviético. A aferição foi concluída com perfeição. O mecanismo da armadilha foi testado na prática. Pela ocular da mira ótica, Andronov vê claramente como, no lugar da explosão, agora se abre a ferida negra e pulsante de uma vasta fenda. Nessa cratera, a água escura e terrivelmente fria do Dnieper invernal gira rápida e vorazmente. Ela lambe avidamente as bordas quebradas da fenda, expandindo a cada segundo os limites da armadilha mortal para as pesadas esteiras alemãs. A mira está ajustada ao milímetro. Resta apenas esperar que a armada inimiga de aço, obedecendo às ordens estritas de seus comandantes, entre na encruzilhada mortal. A encruzilhada mortal exige escala. Um único cano de calibre 76 mm é fisicamente incapaz de parar uma pesada coluna de 30 máquinas blindadas. Se a vanguarda alemã identificar um alvo único, simplesmente girará as torres
e varrerá a posição com uma barragem de fogo densa em poucos segundos. A ilusão de uma força insuperável é criada através de uma camuflagem agressiva, astúcia de engenharia e exaustão física total da tripulação. O tanque abandona a posição principal oculta. O motor a diesel, V2 de 12 cilindros, atinge suas rotações máximas de trabalho. 38 litros de cilindrada entregam 500 cavalos de potência, que empurram com um rosnado abafado as 26 toneladas de aço dos Urais para a neve profunda e intocada. Começa o trabalho exaustivo de criação de um batalhão fantasma. O motorista mecânico lança a máquina de combate em derrapagens controladas. Ele aciona as pesadas embreagens de direção até o limite, deslocando bruscamente a massa do tanque de uma esteira para a outra. As largas esteiras de aço, com um ranger metálico, lançam ao céu gelado enormes fontes de neve suja, misturada com terra. O ronco do motor a diesel rasga impiedosamente o silêncio da noite, ecoando por muitos quilômetros ao redor. A máquina desenha figuras geométricas complexas e quebradas na encosta nevada diante da travessia. A principal tarefa tática é desenhar com as esteiras os rastros do deslocamento de toda uma bateria de artilharia e de um grupo de apoio. Cada sulco profundo na neve deve parecer como se por ali tivesse passado um obuseiro pesado, um canhão divisional de tração animal ou um pelotão de tanques. A embreagem esquerda está queimando. As cintas estão fumegando, grita o motorista mecânico no microfone do intercomunicador. Sua voz falha pela tensão. Mantém as rotações. Puxa para aquele bosque, corta a neve em zigue-zague. Responde secamente, sem uma única emoção, o comandante Andronov. Entendido, pisando fundo. O tanque gira sobre o próprio eixo com um estalo, afundando no monte de neve até os paralamas. Na guerra de manobra, o engano vence a blindagem, e o medo animal paralisa as esteiras do inimigo com mais eficácia do que qualquer mina antitanque. O inimigo deve se assustar, parar e começar a duvidar antes mesmo do primeiro disparo. A tripulação abandona novamente o interior aquecido da torre, deixando o motor funcionando em marcha lenta. A temperatura de 27 graus negativos congela instantaneamente o suor nas túnicas úmidas sob os grossos macacões de tanquista. Com as mãos cobertas de bolhas e escoriações, pegam machados pesados. Os homens cortam troncos grossos de pinheiro na faixa de floresta mais próxima. A madeira completamente congelada, sob um frio tão cruel, ressoa e estilhaça sob as lâminas como vidro frágil. O impacto de cada golpe castiga os antebraços. O municiador e o radiooperador, respirando com dificuldade e afundando até a cintura na neve, arrastam os troncos pesados para os arbustos na crista da ravina. Os troncos das árvores são previamente queimados com um maçarico barulhento até atingirem um estado de negrume fosco e profundo. De longe, na névoa cinzenta do amanhecer, eles imitarão perfeitamente o aço escurecido de canhões de cano longo. Os canhões falsos são instalados em diferentes ângulos de tiro, cobrindo rigorosamente as aproximações do rio. A neve ao redor desses troncos é generosamente regada com óleo de máquina usado, diesel e polvilhada com cinzas. Manchas pretas e sujas sobre o fundo perfeitamente branco. Esta é uma imitação visual impecável dos rastros de trabalho de uma guarnição de artilharia em atividade. O tanque continua a achatar impiedosamente a neve diante das posições falsas, criando a aparência de um desdobramento ativo de blindados. As esteiras de várias toneladas esmagam arbustos e quebram pequenas árvores, deixando para trás o caos de uma destruição planejada. As mãos do motorista estão em carne viva. As alavancas mecânicas de direção, desprovidas de assistência hidráulica, exigem um esforço físico colossal. Para fazer girar 26 toneladas sobre o próprio eixo, é preciso puxar a alavanca de aço contra o peito com uma força de dezenas de quilos. E assim, centenas de vezes em uma única e curta noite. As costas doem insuportavelmente devido ao solavanco constante que fustiga as entranhas. A coluna vertebral absorve cada impacto seco das rodas de apoio contra os blocos de gelo e raízes ocultos sob a neve. O odor acre de óleo queimado, emanando da transmissão superaquecida, arde nos olhos
e provoca lágrimas incontroláveis. Mas a máquina continua a se mover, implacável, para frente e para trás. Ela molda rampas falsas, recua para ravinas e camufla meticulosamente a única direção real da futura retirada. A pressão psicológica sobre o inimigo é construída através da organização inteligente do espaço. O reconhecimento óptico alemão deve observar esta encosta, sulcada por lagartas largas, através de binóculos Zeiss, e chegar à única conclusão possível. Uma linha anti-tanque reforçada está entrincheirada aqui, disposta a lutar até a morte. As sombras profundas e nítidas dos parapeitos de neve, erguidos pela máquina, amplificam a ilusão óptica. O engano militar só funciona infalivelmente quando nele é depositado o esforço físico máximo dos soldados. O primeiro-tenente Andronov percorre o terreno a pé e verifica pessoalmente cada ponto de tiro falso, avaliando os ângulos de visão a partir do rio. A escuridão recua lenta e relutantemente. O céu a leste tinge-se de um cinza-chumbo frio. O motor do T-34 finalmente reduz as rotações e passa a um rosnado baixo e constante em seu abrigo. A farsa em larga escala estava montada. A enorme encosta acima do rio está retalhada por dezenas de rastros de lagartas que se cruzam. Sob arbustos esmagados, pontas carbonizadas de toras projetam-se de forma predatória. O ar gelado está densamente saturado com um cheiro forte de óleo diesel queimado e terra congelada recém-revirada. A tripulação exausta ocupa seus postos regulamentares no apertado compartimento de combate. Os músculos se contraem devido à fadiga extrema e ao frio penetrante. A respiração torna-se superficial e rápida. A máquina estanca na casamata. Começa a fase mais extenuante da guerra, a espera tensa, que aperta os nervos como um punho de aço. A espera tensa desgasta o psicológico humano muito mais do que o contacto direto de fogo. No tanque totalmente desligado, o silêncio torna-se fisicamente palpável. O motor diesel de 12 cilindros jaz inerte. Os restos de calor acumulados pelo motor durante as manobras noturnas abandonam rapidamente o apertado compartimento de combate, através das chapas de aço blindado de 45 mm. A temperatura dentro da máquina de várias toneladas cai implacavelmente, igualando-se aos 27 graus negativos do exterior. O gelo enregela o sangue impiedosamente, retarda as reações e transforma a lubrificação padrão dos mecanismos em uma resina espessa e intransponível. A respiração de 4 homens transforma-se em um vapor denso, que se deposita imediatamente nas paredes frias da torre, como uma geada branca e fofa. Cada minuto de inatividade sem aquecimento funcional é um passo certo em direção ao congelamento grave das extremidades. A tática de emboscada em condições de inverno exige a dissolução total no ambiente. Nenhum escape traidor, nenhum zumbido de acionamentos elétricos, nenhum único movimento desnecessário dentro do casco. 26 toneladas de metal soviético e vontade humana transformaram-se em um monte de neve sem vida, coberto pelo gelo, na beira de uma ravina profunda. A guerra é, antes de tudo, a arte de suportar o frio e o medo viscoso por mais tempo que o oponente. Através da fenda estreita e turva do visor triplex, coberta por cristais de gelo, o primeiro-tenente Andronov registra o primeiro movimento cauteloso. Na margem oposta do Dnieper congelado, uma silhueta angular característica emerge lentamente da densa névoa cinzenta da manhã. Um veículo blindado de reconhecimento Hanomag. O motor de 8 cilindros da máquina alemã emite um ronco constante de baixa frequência, que atravessa facilmente a distância sobre a superfície gelada. O blindado rasteja com cautela máxima, sondando metodicamente a rota para as forças principais. O reconhecimento óptico da Wehrmacht trabalha com perfeição. As poderosas lentes dos binóculos Zeiss captam instantaneamente a crosta de neve quebrada pelas lagartas e os troncos pretos e carbonizados projetando-se dos arbustos congelados, simulando guarnições de artilharia camufladas. O motorista alemão pisa fundo no freio, e o pesado veículo semi-lagarta estanca na beira da descida íngreme para o rio. A ilusão da engenharia funcionou sem falhas. Pelas ondas invisíveis do rádio,
voa um breve relatório para o comandante da vanguarda. O Hauptmann Wall, comandante das forças avançadas da 3ª Divisão Panzer, levanta a mão em uma luva de couro forrada. A marcha perfeitamente coordenada da armada blindada é interrompida. A coluna de 30 tanques médios Panzer IV para obedientemente. Centenas de toneladas de aço Krupp estancam nas aproximações distantes da travessia, emitindo um gemido metálico e polifônico das largas esteiras. O comandante inimigo está paralisado pelo fantasma habilmente criado de uma defesa poderosa. Mas este sucesso tático local tem um preço insuportável para a tripulação da única máquina soviética. À frente dos tanques, os alemães enviam a infantaria para uma varredura cuidadosa e verificação da margem suspeita. Uma linha cinzenta de fuzileiros alemães desce lentamente sobre o gelo espesso do rio e começa a cruzar o leito metodicamente. Seu único objetivo é verificar visualmente aquelas mesmas posições falsas, que agora estão ao alcance da mão do T-34 camuflado. A distância entre os soldados inimigos e o cano do canhão do tanque encurta-se de forma catastrófica. 200 metros, 100 metros, 50 metros. No silêncio absoluto e gélido dentro da caixa de aço, torna-se audível o estalo seco e rítmico da neve congelada sob as botas ferradas da infantaria inimiga. Esse som monótono corta os nervos esticados ao limite. Os alemães avançam em linha estendida, segurando suas submetralhadoras prontas para abrir fogo de supressão ao menor sinal de suspeita. O frio há muito congelou o medo. Restam apenas a memória muscular impecável e o instinto de sobrevivência. O municiador inclina instintivamente o corpo para a frente. Um pesado projétil de fragmentação e alto explosivo, pesando mais de 6 quilos, já fora inserido desde a noite na culatra maciça do canhão F-34 de 76 mm. A mecânica rígida de carregamento está completa. O pesado bloco da culatra de aço está erguido, travando o cano com segurança. O menor ruído dentro da torre, um rangido acidental da sola contra o piso estriado, ou uma inspiração profunda, poderiam denunciar imediatamente a posição oculta. O dedo indicador do atirador empalidece devido à tensão extrema sobre o metal frio do gatilho elétrico. Ele pressiona o olho inflamado contra o ocular da mira óptica, vendo os capotes de lã cinza tão de perto que é possível distinguir cada detalhe do equipamento da infantaria. A respiração do tanqueiro trava no peito. O coração bate em um ritmo frenético, bombeando o sangue espessado pelo frio. O corpo exige dolorosamente uma ação imediata. A descarga de adrenalina provoca um leve tremor e espasmos nos músculos exaustos. Um breve toque no gatilho. E a metralhadora coaxial Degtyaryov varreria metade do pelotão de vanguarda com uma rajada à queima-roupa. Mas esse segundo de combate revelaria instantaneamente o único veículo soviético perante os canos longos de 30 tanques inimigos. A matemática mortal do combate não perdoa colapsos emocionais ou momentos de fraqueza. Permissão para abrir fogo com a metralhadora. O sussurro rouco e quase imperceptível do atirador no intercomunicador soa entrecortado e seco. Negativo. A voz de Andronov corta a rede de rádio de forma firme, sem uma única vibração ou dúvida. É uma ordem rígida, que não admite contestação. O alvo é a blindagem. Esperem. O motorista aperta as manetes de aço das embreagens laterais com os dedos congelados até a dor física, até o estalo nas articulações enregeladas. O motor do tanque está morto, e se os alemães olharem agora por trás do parapeito de neve, simplesmente não haverá tempo para dar a partida e escapar. Ligar o pesado motor diesel resfriado com ar comprimido levaria segundos preciosos demais. A tripulação congelou definitivamente dentro da cápsula de aço gélida. O cheiro acre de óleo diesel estagnado e suor mistura-se visceralmente com o odor da tensão reprimida. Um sargento alemão, para meros 30 metros da máquina soviética camuflada. Ele examina com extrema atenção a encosta sulcada pelas lagartas. Depois, vira-se para as toras pretas projetadas, assente com satisfação e acena com confiança para seus soldados no gelo. O inimigo acreditou plenamente no cenário montado. A infantaria começa a se reposicionar lentamente,
dando o sinal visual para as forças blindadas principais. O teste foi superado. O calibre principal da blindagem alemã, com o rugido dos motores ganhando vida, inicia um movimento lento e seguro, diretamente para o gelo fatal. O movimento em direção ao gelo fatal começa com uma cadência enganosa. A guarda de vanguarda, composta por 3 tanques médios Panzer IV, desliza lentamente pela margem suave, em direção ao leito do Dnieper, preso pelo rigor do inverno de fevereiro. As esteiras de 400 milímetros de largura esmagam a crosta dura com um estalo seco e contínuo, agarrando-se avidamente à superfície do rio congelado. 24 toneladas de aço Krupp em cada máquina alemã depositam-se com um pesado ruído metálico sobre o escudo de gelo. A guerra nunca perdoa a previsibilidade tática. Uma decisão padronizada no campo de batalha é sempre uma sentença de morte assinada voluntariamente. O comandante da vanguarda inimiga acreditou totalmente na falsa linha de artilharia nas colinas e escolheu o que lhe parecia o caminho mais lógico: uma marcha direta pelo espaço aberto do rio, longe de estradas possivelmente mineradas. A distância encurta-se rapidamente. Na ocular da mira óptica TMF-D7, o primeiro-tenente Andronov vê com clareza absoluta como as cruzes brancas nas torres cinzentas das máquinas inimigas preenchem a retícula. O tanque líder aproxima-se implacavelmente daquela linha invisível, onde a poderosa correnteza profunda do rio já afinou criticamente a carapaça de gelo, e o tiro de aferição da manhã comprometeu definitivamente sua integridade estrutural. Dentro da torre do tanque soviético, congelada até o âmago, o tempo se comprime em uma mola de aço tensa e vibrante. Respirar é quase impossível. O pouco oxigênio foi há muito deslocado pelo cheiro denso de suor antigo, óleo diesel e lubrificante de armas entranhado nos macacões. Os dedos do atirador fundiram-se às manoplas de ebonite dos mecanismos de mira até perderem a pulsação. Na base da lagarta do líder, granada de fragmentação! O sussurro seco e desprovido de emoção do comandante no intercomunicador soa como o clique nítido de um cão sendo armado. Alvo no retículo! Responde o atirador de forma igualmente breve, em uma única expiração. Fogo! O polegar pressiona com força máxima o gatilho rígido do disparo elétrico. O circuito se fecha. Um breve impulso atinge a cápsula de percussão no fundo do pesado estojo de latão. O iniciador inflama-se, acendendo instantaneamente a carga de projeção de pólvora de nitroglicerina. Na culatra apertada do canhão F-34 de 76 mm, a pressão dos gases incandescentes aumenta, em milésimos de segundo, para 2.500 atmosferas por centímetro quadrado. O projétil de 6,2 kg choca-se contra o raiamento do cano com um rangido terrível e é expelido a uma velocidade de 680 metros por segundo. O canhão de várias toneladas recua 40 centímetros com um rugido selvagem. A hidráulica dos cilindros de recuperação comprime-se até ao limite físico, absorvendo a colossal energia cinética. O maciço bloco da culatra cai com um estrondo metálico ensurdecedor. O extrator automático lança com força o estojo fumegante e escaldante, que atinge o piso de aço estriado com um tilintar agudo. O compartimento de combate é instantaneamente preenchido por um gás de pólvora acre e sufocante. Ele queima impiedosamente os olhos e fecha a garganta dos tanqueiros com um espasmo. O projétil percorre a distância quase instantaneamente. Ele atinge o gelo espesso exatamente sob a lagarta direita do tanque alemão líder. A espoleta de ação instantânea detona a carga explosiva sem concessões. Um choque hidrodinâmico colossal ocorre no rio. A explosão não apenas abre um buraco, ela cria uma onda de choque poderosa e destrutiva no meio aquático denso, diretamente sob o escudo de gelo. Uma enorme coluna de água negra e gelada, misturada com lodo e blocos afiados de gelo, sobe dezenas de metros em direção ao céu cinzento. A água é incompressível. A energia da detonação, refletida no fundo sólido, golpeia verticalmente para cima, estilhaçando instantaneamente uma área gigantesca da carapaça de inverno ao redor do epicentro. O silêncio absoluto do frio de 27 graus é rasgado por um estrondo ensurdecedor
e pelo rangido de gelar o sangue do campo de gelo se partindo. A máquina blindada de várias toneladas perde subitamente o apoio. A proa do Panzer IV mergulha bruscamente com um gemido metálico nauseante. As esteiras largas arranham com um guincho estridente as bordas desmoronadas da gigantesca fenda, tentando em vão agarrar-se ao gelo escorregadio. Mas 24 toneladas de massa morta puxam o caixão de aço implacavelmente para o fundo. O gelo estala com um estrondo contínuo, espalhando rachaduras radiais a partir do centro da abertura. O segundo veículo inimigo, que vinha logo atrás, tenta uma frenagem de emergência. O motorista alemão bloqueia as embreagens laterais, mas a inércia monstruosa arrasta o tanque em um deslize direto para o abismo. O gelo, enfraquecido pela explosão subaquática e pelo peso das máquinas, não suporta a pressão. Um enorme bloco de gelo submerge com um estalo surdo e sinistro, junto com o segundo tanque. O horror desta morte é desprovido de qualquer aura heróica. É apenas água negra e gélida, que invade com um rugido voraz as grades de ventilação e as fendas de visão, direto para os apertados compartimentos de combate. O naturalismo psicológico do que acontece é esmagador em seu desespero. Sobre a travessia rompida, ergue-se instantaneamente uma nuvem densa de vapor branco, vinda da blindagem quente e dos motores inundados que fervem ao contato com a água gelada. Nas frequências de rádio alemãs, explode um pânico animal. Ordens curtas e ríspidas perdem-se totalmente no caos. A coluna na margem oposta quebra a formação. Dezenas de tanques tentam manobrar na trilha estreita, colidindo uns com os outros. Nesse momento, o T-34 camuflado opera como um mecanismo de relojoaria impecável e impiedoso. Perfurante! Agora! Ruge Andronov, limpando com a luva grossa o visor triplex, embaçado pela fumaça acre da pólvora. O municiador, sufocado por uma tosse convulsiva, escorregando no estojo deflagrado, insere com um esforço sobre-humano o próximo projétil perfurante na culatra fumegante. O estalo do ferrolho de aço atinge os tímpanos. O tanque não tem mais o direito de permanecer parado. O clarão do primeiro disparo denunciou a posição para os 28 canhões inimigos restantes. Partida! Lança o comandante no intercomunicador. O motorista golpeia a válvula de suprimento de ar comprimido. O diesel de 12 cilindros estremece e, com um rugido primitivo, espelha uma nuvem densa de fumaça negra na neve limpa. As lagartas de aço esticam-se com um ruído metálico. Agora começará uma corrida insana por terreno acidentado, onde a vida é medida exclusivamente em segundos e cavalos-vapor. Segundos e cavalos-vapor fundem-se no rugido agônico do motor V2. O clarão do primeiro tiro arrancou definitivamente a camuflagem, transformando a emboscada solitária em um alvo ideal. O inimigo reage com o automatismo brutal de uma máquina de guerra perfeitamente treinada. Os 28 tanques alemães restantes na margem firme giram instantaneamente suas torres. Os potentes acionamentos elétricos zumbem em sincronia, apontando os canhões de 75 mm para o único ponto de fogo. O fogo de resposta avassalador rasga o ar gelado com um uivo insuportável. Dezenas de projéteis desabam com um assobio monstruoso sobre a posição abandonada. Enormes colunas negras de neve e solo congelado sobem ao céu. O metal que explode corta impiedosamente as chapas inclinadas da blindagem do T-34. O estrondo dos impactos tangenciais ecoa dentro da torre como um sino ensurdecedor. Ré! Para a ravina! Saia daí! A ordem ríspida de Andronov sobrepõe-se à estática do intercomunicador e ao estrondo das explosões. Indo! Expira o motorista com voz rouca. Ele puxa com todas as forças as rígidas alavancas de aço e, com um estalo doloroso das engrenagens, engata a marcha a ré. Girar sob fogo é proibido. Expor a blindagem traseira fina ao fogo de precisão de uma companhia de tanques inimiga é garantia de queimar vivo, junto com os 500 litros de óleo diesel. 26 toneladas de aço dos Urais arrancam com um estalo selvagem e recuam velozmente,
às cegas, para uma depressão natural profunda, seguindo o rastro preparado durante a noite. A suspensão Christie trabalha rigidamente, transmitindo cada solavanco diretamente para a coluna vertebral. A máquina despenca literalmente no labirinto de neve Salvador da Ravina, saindo da linha divisada direta apenas frações de segundo antes que uma tempestade de fogo floresça em sua posição original. Começa uma corrida insana e extenuante. É uma manobra contínua no limite das capacidades físicas dos mecanismos e do organismo humano. Dentro da caixa de aço, reina um inferno de escuridão e asfixia. Segunda posição! Terceira marcha! Acelera! Esmaga a neve! A voz do comandante não expressa medo. Nela ressoa apenas o cálculo gélido da geometria da sobrevivência. O motorista pisa no pedal da embreagem principal. Para pressioná-lo até o fim, é necessário um esforço constante de quase 30 quilos. A perna esquerda é tomada por uma cãibra cruel. Os dedos das mãos, congelados, esfolam-se contra o metal bruto das alavancas. A pele das palmas se rompe, mas a dor é bloqueada pela descarga colossal de adrenalina. O T-34 lança-se à frente com um solavanco poderoso. A excelente potência específica permite que a máquina realize um avanço rápido pelo fundo da ravina sinuosa. O motor V2 ruge agonicamente, expelindo nuvens negras de diesel pelos escapamentos. As largas esteiras de aço mordem a terra congelada com ferocidade, lançando torrões de lama e gelo para trás. A fisiologia do combate de manobra não deixa espaço para pensamentos. Os homens são arremessados de um lado para o outro dentro da cápsula blindada. O municiador cai de joelhos, ferindo as articulações contra o piso de aço estriado, mas abraça contra o peito o pesado projétil perfurante. Não há o que respirar. A fumaça de pólvora acre misturou-se aos gases de escape e aos vapores do óleo de transmissão superaquecido. Os olhos lacrimejam, a garganta trava em uma tosse espasmódica. Mas a tripulação continua a trabalhar como um mecanismo biológico único, fundido às alavancas, volantes e miras. A ravina profunda oculta o deslocamento rápido do tanque. Os atiradores alemães, cegos pela fúria, continuam a revirar metodicamente a encosta vazia, orientando-se pelos velhos rastros e pelas toras colocadas durante a noite. A síntese de manobra, velocidade e conhecimento do relevo produz seus frutos mortais. O T-34 sobe a encosta íngreme da depressão e rompe de imediato na segunda posição de reserva. Parada curta, o da retaguarda, perfurante. Andronov já está com o olho colado à mira telescópica, apontando o retículo para a coluna inimiga em pânico na margem gelada. O motorista, em sincronia, puxa a alavanca esquerda e pisa no freio com toda a força. 26 toneladas de metal realizam um giro brusco, rasgando a terra. Neve e solo saltam em cascata sob a lagarta bloqueada. A máquina mergulha o nariz bruscamente, balançando sobre as rodas de apoio dianteiras, e estanca por um instante, para uma parada curta e mortal. Na mira óptica, através da fumaça, desenha-se com clareza a silhueta cinzenta da última máquina da coluna alemã. A tripulação inimiga tenta, em pânico, girar seu tanque no pequeno espaço congestionado, expondo fatalmente a vulnerável blindagem lateral ao impacto. Fogo! Ruge o atirador, pressionando o gatilho rígido até sentir o estalo doloroso na articulação. Um segundo tremor localizado sacode a estreita torre do tanque. O canhão EFA-34 de 76 mm, com um rugido ensurdecedor, cospe um feixe de chamas cegantes e gases de pólvora contra o céu gélido. O estrondo da arma castiga novamente, sem piedade, os tímpanos dos tanquistas. O recuo do cano maciço, o estalo seco da cunha da culatra caindo, o tilintar do estojo deflagrado batendo contra o piso estriado. Todos os sons se fundem em um único pulso mecânico contínuo. O projétil perfurante de aço percorre a distância em frações insignificantes de segundo e, com uma energia cinética monstruosa, crava-se diretamente na lateral fina de um Panzer IV alemão, exatamente sob o anel de rotação da torre. O som do aço Krupp sendo perfurado corta o ar. Assemelha-se ao estalo seco e violento de um gigantesco tecido metálico sendo rasgado.
O projétil soviético rompe a chapa lateral sem a menor resistência e detona com uma força esmagadora nas profundezas do apertado compartimento de combate do inimigo. Um instante depois, todo o paiol de munição estocado no tanque alemão explode com uma fúria aterrorizante que não deixa chances de sobrevivência. A torre pesada e angulosa, com as cruzes pintadas, é instantaneamente arrancada de seus suportes e arremessada para o lado como uma lata vazia. Da carcaça rompida e retorcida, uma coluna gigante de chamas ofuscantes e vorazes irrompe em direção ao céu cinzento de inverno com um urro ensurdecedor, devorando instantaneamente o que restou da tripulação inimiga. O clarão brilhante do metal em fusão e as fontes de faíscas incandescentes iluminam de forma sinistra a margem nevada do rio Dnieper, multiplicando o terror animal e o caos que se espalha velozmente pelas fileiras do adversário. O caos nas fileiras inimigas aumenta a cada segundo. O tanque alemão da retaguarda transforma-se em uma tocha flamejante, bloqueando completamente o estreito corredor de retirada na margem gelada. Os motoristas mecânicos alemães, em pânico, golpeiam as duras alavancas de comando. Máquinas de várias toneladas colidem lateralmente, rangem a blindagem Krupp e atolam irremediavelmente na neve profunda. Os canos de seus canhões de 75 mm vasculham cegamente o espaço esfumaçado, tentando localizar a ameaça invisível entre os montes de neve. Mas o tanque soviético já não está mais na posição anterior. As leis da guerra de manobra são implacáveis. A tripulação que permanece em um ponto de tiro por mais tempo do que o necessário para um disparo certeiro torna-se instantaneamente um alvo estático. O motor diesel V2 de 12 cilindros volta a atingir suas rotações máximas com um rugido primitivo. 26 toneladas de aço dos Urais arrancam com o tilintar surdo das lagartas tensionadas. O T-34 lança-se em um impulso poderoso em direção à terceira posição, a mais elevada. Este ponto oculto fora preparado ainda na calada da noite, com sua geometria calculada para uma visão ideal das aproximações distantes. A pesada máquina de combate atinge a crista nevada da colina em alta velocidade. As largas sapatas de aço trituram agressivamente a crosta de neve, agarrando-se com suas garras de metal ao solo congelado. O motorista pisa com toda a força no pedal do freio, enquanto aciona simultaneamente a embreagem de direção esquerda. O casco blindado de várias toneladas gira bruscamente no lugar, levantando no ar gélido uma cortina densa e impenetrável de poeira de neve fuliginosa. A tática de emboscada móvel dita uma regra rígida. O isolamento do campo de batalha destrói a vontade do inimigo muito mais rápido do que a perfuração direta da blindagem frontal. Na ocular da mira ótica TMF-17, através da névoa gelada que se dissipa, surge nitidamente um novo alvo, absolutamente indefeso. Na margem oposta do Dnieper congelado, logo atrás dos pesados tanques alemães que se agitam, acumulou-se uma coluna de suprimentos. Dezenas de caminhões não blindados, apinhados de caixas com granadas de artilharia, caixotes de madeira com minas e pesados tambores de ferro com gasolina. Esta é a linha de suprimento da ofensiva inimiga. A destruição da logística significa a paralisia total do punho blindado de ataque. Granada de fragmentação, na coluna de suprimentos, ritmo máximo! O comando seco e cortante do primeiro-tenente Andronov atravessa o estalo contínuo das interferências e o zumbido nos ouvidos. Pronto! Expira rouco o municiador, fechando com um estrondo a pesada culatra em cunha. Fogo! O dedo indicador do atirador pressiona com força o gatilho elétrico. O canhão F-34 de 76 mm, com um rugido ensurdecedor que castiga os tímpanos, cospe o primeiro projétil. O canhão maciço de 2 toneladas recua com um rangido selvagem. A hidráulica dos dispositivos de recuo comprime-se sob a pressão colossal dos gases. O estojo de latão vazio, ainda incandescente, bate sonoramente contra o fundo de aço estriado, expelido pelo extrator automático. A munição de alto explosivo e fragmentação, pesando mais de 6 quilos, percorre a distância quase instantaneamente e atinge em cheio o caminhão de combustível da frente. A detonação rasga o ar gelado com uma força monstruosa. A lataria fina da cabine voa em pedaços.
Os pesados tambores de combustível sobem ao céu cinzento e explodem com um estrondo, banhando a neve branquíssima com chamas infernais e rugintes. Mas a tripulação do T-34 não para contemplar os resultados do tiro. A máquina soviética começa a operar como uma metralhadora gigante e impiedosa. Os homens dentro da cápsula de aço congelada transformaram-se em um apêndice biomecânico perfeito da culatra e da mira. O municiador trabalha no limite das capacidades físicas humanas. Suas mãos calejadas e cobertas de escoriações agarram sem parar as munições unitárias geladas do depósito no piso e, com um movimento brusco e preciso, as enfiam no cano fumegante. Suas costas, castigadas pelo transporte constante de peso, disparam uma dor aguda e paralisante a cada inclinação em direção ao chão. Mas a memória muscular bloqueia firmemente o sofrimento físico. Projétil, giro, empurrão. Um passo curto para o lado, recuo do canhão. Projétil, giro, empurrão na culatra. Não há absolutamente nada para respirar no apertado compartimento de combate. O potente ventilador elétrico no teto da torre não consegue dar conta da concentração monstruosa de gases tóxicos da pólvora. O ar torna-se denso, acre, ácido. Ele queima impiedosamente as mucosas dos olhos, fazendo com que as lágrimas escorram em um fluxo contínuo pelos rostos sujos e fuliginosos. Os tanquistas engasgam com uma tosse seca e espasmódica, mas o ritmo de tiro não cai por um segundo sequer. O chão do tanque é rapidamente coberto por um tapete sólido de estojos deflagrados. Eles rolam sob as botas pesadas, tilintam alto e queimam os tornozelos através do tecido grosso dos macacões, transformando cada movimento dentro da torre estreita em um equilíbrio mortalmente perigoso. Segundo disparo. Terceiro. Quarto. Quinto. O canhão soviético, metódico e com uma frieza matemática, revira a margem inimiga. Uma série de detonações secundárias monstruosas sacode a terra congelada. São os caminhões de munição explodindo. Estilhaços pesados rasgam as lonas, perfuram blocos de cilindros de lado a lado e ceifam impiedosamente os motoristas alemães que correm em pânico. O comboio logístico da 3ª Divisão Panzer da Wehrmacht deixa de existir, transformando-se em uma parede ruginte e contínua de fogo. A multiplicação do caos atinge sua fase crítica e irreversível. Os pesados tanques alemães, vendo-se presos entre o gelo quebrado do rio, o companheiro em chamas na retaguarda e sua própria retaguarda incendiada, perdem definitivamente o controle do combate. A disciplina desmorona. As ordens dos comandantes alemães afogam-se em gritos de pânico pelo rádio e no estrondo de projéteis explodindo. O inimigo está quebrado psicológica e taticamente. As tripulações inimigas sobreviventes começam a recuar lenta e convulsivamente. As lagartas amassam a neve com um tilintar metálico. 30 tanques transformaram-se em uma multidão desorganizada de fugitivos, abandonando a travessia destruída, sua infantaria fuzilada e os caminhões em chamas. Missão cumprida. A tripulação trabalha como um mecanismo único e monolítico, sem uma única emoção, registrando em silêncio a retirada do inimigo através dos instrumentos ópticos cobertos de geada. À frente resta apenas o vazio dos depósitos de munição vazios e a tempestade de neve que se aproxima, na qual a máquina de várias toneladas deverá se dissolver. A máquina de várias toneladas dissolve-se na tempestade de neve que se aproxima com a inevitabilidade matemática de um mecanismo exaurido. O paiol de munição está absolutamente vazio. No fundo de aço estriado, em poças de neve derretida e óleo de máquina, rolam apenas dezenas de estojos de latão quentes de calibre 76 mm. A missão foi cumprida com uma crueldade impecável. A travessia estratégica no rio Dnieper foi irremediavelmente destruída por um golpe hidrodinâmico preciso. E na margem oposta, o comboio logístico da 3ª Divisão Panzer termina de queimar entre nuvens de fumaça preta e acre. Agora, a sobrevivência da tripulação torna-se exclusivamente uma questão de confiabilidade da engenharia e de sorte cega na nevasca. A sobrevivência na guerra não é uma recompensa pela bravura. É apenas uma parte rotineira de um trabalho árduo.
que exige o mesmo sangue frio que o pressionar do gatilho elétrico. O motor diesel V2 de 12 cilindros ruge em rotações extremas, entregando todos os seus 500 cavalos de potência. 38 litros de cilindrada queimam diesel continuamente, empurrando o casco blindado através dos bancos de neve. Retirada, rumo ao bosque, aceleração total. Soa no intercomunicador a voz seca e inexpressiva do primeiro-tenente Andronov. Ele não tem forças nem para a menor entonação. Entendido, mantendo o rumo, responde o motorista mecânico, com a voz abafada pelos dentes cerrados. Ele puxa as alavancas de aço geladas com um esforço furioso que parece romper seus tendões. Sem a munição, o T-34 de 26 toneladas tornou-se um pouco mais leve. Sua pressão específica sobre o solo diminuiu, permitindo que as largas lagartas cortem com mais segurança a crosta profunda de neve de fevereiro. A máquina arranca com um impulso poderoso da terceira posição de tiro, deixando para trás apenas um longo rastro de arbustos quebrados e nuvens de fumaça azulada do escapamento. A tempestade de neve desaba sobre a encosta esburacada por crateras profundas como uma parede branca, densa e impenetrável. A temperatura cai rapidamente abaixo dos 27 graus negativos. O vento forte, com um uivo gélido, atinge as chapas inclinadas da blindagem de aço de 45 milímetros, transformando instantaneamente a fuligem espessa de pólvora acumulada na torre em uma crosta de gelo rígida. Os alemães, recuperando-se do choque paralisante inicial, abrem uma barragem de fogo cega contra as colinas. Dezenas de pesados projéteis de alto explosivo, com um assobio monstruoso que fere os ouvidos, rasgam o vazio atrás do tanque soviético que se retira. A terra congelada treme levemente com as detonações contínuas. Estilhaços de aço afiados cortam os troncos dos pinheiros com um estalo seco e batem surdamente contra a blindagem traseira da máquina, sem causar danos fatais. A velocidade e a fúria da natureza tornam-se o melhor escudo para os que recuam. A manobrabilidade inteligente e o conhecimento do relevo salvam vidas onde até o aço Krupp mais espesso falha. A corrida através da nevasca cegante é desprovida de qualquer romance cinematográfico. É fisiologia pura e exaustiva, no limite das capacidades humanas. Dentro do apertado compartimento de combate, continua sendo impossível respirar. O gás de pólvora acre e sufocante entranhou-se profundamente no tecido grosso dos macacões, misturando-se ao cheiro nauseante de óleo diesel e fiação queimada. O tanque sacode violentamente, com um rangido metálico, sobre os solavancos invisíveis sob a neve. A suspensão tipo Christie absorve impactos dinâmicos colossais, transmitindo a vibração brutal diretamente para as colunas vertebrais exaustas da tripulação. O motorista guia a máquina de várias toneladas praticamente às cegas. O vidro do visor triplex está totalmente coberto por neve úmida e gelo sujo. Ele orienta-se exclusivamente pela memória muscular das longas manobras noturnas e pelos comandos curtos de Andronov. O comandante, através da panorâmica coberta de geada, tenta distinguir os contornos vagos do Bosque Salvador. As mãos do condutor, apertando firmemente o metal frio das alavancas, perderam toda a sensibilidade há muito tempo. Cada pressão no pedal duro da embreagem principal ecoa como uma dor aguda e pulsante na perna esquerda, contraída por uma cãibra cruel. Após quase 30 minutos de marcha contínua e exaustiva, o rugido das explosões da artilharia alemã afoga-se definitivamente no uivo infinito da nevasca. 26 toneladas de metal soviético cruzam com sucesso a linha de frente invisível e entram pesadamente no posicionamento seguro de suas próprias tropas. Desligar motor, ordena Andronov brevemente, retirando as mãos congeladas dos volantes de mira. O motorista fecha com força a válvula de combustível. O enorme motor diesel solta um último rugido gutural, sacode pesadamente todo o bloco de cilindros e silencia bruscamente. Instala-se um silêncio gélido e absoluto, que zune nos ouvidos.
Ele pressiona os tímpanos inflamados com muito mais força do que o estrondo recente do canhão. Nesse exato momento, ocorre o que a fisiologia implacável da guerra havia adiado: uma descarga química total de adrenalina no sangue. A calma gélida, que manteve os homens no limite da sobrevivência por longas horas, desmorona instantaneamente, deixando para trás apenas o vazio. Os corpos dos tanquistas desabam inertes em seus postos. O municiador, com um gemido surdo e rouco, desce até o fundo estriado do compartimento de combate, coberto de estojos escorregadios. Seu tórax sobe e desce pesadamente, tentando capturar o máximo possível de ar puro e gelado através da escotilha aberta da torre. O motorista, lentamente, com os dedos rígidos e endurecidos pelo frio, desabotoa a tira de couro do seu capacete. Ele o retira da cabeça com dificuldade, e na luz pálida do amanhecer, vê como suas mãos mutiladas tremem violentamente. Não é medo. O medo já se foi há muito tempo. É uma reação biológica banal de um organismo exausto, a cargas físicas extremas e ao horror vivenciado. Os lábios do condutor tremem levemente e sem parar. Seu rosto está completamente coberto por uma camada espessa de fuligem preta, através da qual surgem trilhas brancas de suor seco. Não há perdas. A máquina de combate foi preservada. Mas o preço real desta estatística seca de Estado-Maior está gravado para sempre nos rostos exaustos de 4 homens. Eles estão sentados em uma caixa de aço congelada que, com estalos baixos, esfria sob os golpes impiedosos da nevasca de fevereiro. Eles terão um descanso curto e inquieto, antes que o alto comando exija um relatório detalhado e profira sua sentença sobre a genialidade. A sentença do Estado-Maior é proferida em um bunker aquecido e esfumaçado. O contraste entre o tanquista exausto pelo combate e o comando da retaguarda, bem alimentado, é um choque brutal. O primeiro-tenente Andronov está de pé diante de uma pesada mesa de tábuas. Em seu rosto, congelou-se uma crosta rígida de fuligem, óleo diesel e suor. O macacão de tanquista está rígido como uma tábua devido ao frio de 27 graus e à lama seca. O rosto do comandante transformou-se em uma máscara preta e impassível, na qual brilham febrilmente apenas os olhos inflamados pela falta crônica de sono e pela fumaça da pólvora. Do outro lado da mesa, senta-se o coronel Sazonov, túnica limpa e passada, o calor denso vindo de um fogão de ferro incandescente, o cheiro de chá forte e de papel limpo. A guerra para o oficial de gabinete resume-se exclusivamente a setas azuis e vermelhas desenhadas com precisão em um mapa topográfico, e não a água preta e gelada que engole máquinas blindadas junto com seres humanos vivos. Um único canhão? Contra 30 tanques alemães? A voz do coronel Sazonov sobe para um grito irritado. Você está em seu juízo perfeito, primeiro-tenente? Positivo. Emboscada móvel com utilização do relevo natural e do gelo. Responde Andronov secamente, com frases curtas e precisas. Sua voz está rouca devido à hipotermia severa e às cordas vocais rompidas. Mentira! O punho pesado do coronel bate na mesa de madeira com um estrondo, fazendo saltar o lápis dermatográfico. A matemática do combate não permite isso. Um único tanque médio é fisicamente incapaz de interromper a travessia de uma divisão Panzer da Wehrmacht. Isso é trabalho de grande escala para um regimento de artilharia de reserva. A artilharia silenciou. Fomos nós que trabalhamos. Com projéteis perfurantes e de alto explosivo, de 3 posições diferentes. O mapa do Estado-Maior sempre mente para aqueles que nunca respiraram o gás da pólvora dentro de uma torre hermeticamente fechada. A máquina militar burocrática não tolera anomalias, imprevisibilidade ou prodígios táticos. Para o sistema, é muito mais fácil atribuir a catástrofe da coluna blindada inimiga a uma barragem de fogo maciça de baterias de obuseiros míticas do que reconhecer o triunfo matematicamente impossível de uma única tripulação. A calma gélida de Andronov, enegrecido pela fuligem,
colide com a histeria e a descrença surda dos oficiais de gabinete. O tanquista nem sequer tenta se justificar. Ele apenas olha em silêncio para o rosto avermelhado do coronel. Na cabeça de Andronov, ainda ecoa o zumbido contínuo do motor diesel V2, o estalo da pesada cunha da culatra caindo e os gritos dos alemães que se afogavam no Dnieper. Ele não se importa com medalhas, relatórios de papel ou justiça histórica neste exato segundo. Ele sabe exatamente o preço do seu trabalho. Nenhum companheiro morto às suas costas e dezenas de toneladas de metal Krupp despedaçado no fundo do rio congelado. O escrivão do Estado-Maior escreve apressadamente o relatório de combate final. O feito sem precedentes da máquina de 26 toneladas é apagado por algumas gotas de tinta azul. O sucesso é oficialmente atribuído a um inexistente ataque de artilharia concentrado a partir de posições cobertas. O relatório é depositado impiedosamente em uma pasta de papelão cinza, enterrando para sempre a genialidade tática na poeira dos arquivos secretos. A tripulação do T-34 retorna à sua rotina suja de sobrevivência. Pela frente, milhares de quilômetros de terra deformada por crateras, toneladas de diesel queimado, as mãos do motorista esfoladas até o sangue, e o tilintar metálico infinito das largas lagartas. As vidas preservadas continuam sendo sua única, porém mais valiosa, recompensa. Mas a física do tempo funciona de forma tão implacável e precisa quanto a balística de um projétil perfurante. Décadas depois, a verdade histórica emerge inevitavelmente com precisão matemática. As grossas pastas de arquivo são finalmente abertas. As memórias documentais dos adversários sobreviventes destroem a mentira de concreto dos relatórios soviéticos. O antigo comandante da vanguarda alemã, o capitão Vau, publica suas detalhadas memórias de pós-guerra. Nas páginas amareladas, o oficial alemão descreve com um terror animal e um respeito involuntário aquele mesmo fevereiro gélido de 1942. Ele analisa nos mínimos detalhes a anatomia de sua própria catástrofe perto da aldeia nevada de Sokolovo. Vau escreve sobre o fantasma de Sokolovo, a máquina de combate soviética indescritível que sozinha massacrou friamente sua pesada coluna blindada, utilizando genialmente a geometria das ravinas profundas e a fragilidade do gelo do rio. A estatística minuciosa das perdas da 3ª Divisão Panzer da Wehrmacht torna-se a sentença seca que justifica plenamente o cálculo gélido do primeiro-tenente Andronov. O arquivo militar alemão, com a típica meticulosidade germânica, registra as laterais perfuradas dos tanques Panzer IV, os chassis das máquinas rompidos por um golpe hidrodinâmico monstruoso e os caminhões de suprimentos logísticos queimados até as cinzas. Os testemunhos escritos do inimigo devolvem incondicionalmente a vitória roubada pelo Estado-Maior aos seus verdadeiros donos. Os nomes dos 4 homens, fundidos às alavancas de aço e aos volantes de mira, inscrevem-se para sempre na história da guerra de manobra. Seu combate cruel e extremamente racional torna-se um exemplo clássico do uso do ambiente contra a massa de aço esmagadora do oponente. O tempo sempre coloca tudo em seus devidos lugares, apagando qualquer mentira de papel. O final amargo, porém infinitamente orgulhoso, desta corrida mortal pela sobrevivência, não está esculpido em folhas de condecoração oficiais, mas na própria terra congelada, impregnada de sangue e óleo. O metal enferruja, o papel apodrece, os homens partem para o esquecimento. Mas a manobra de tanque fria e matematicamente calculada permanece imortal. O eco daquele primeiro disparo, monstruoso em sua força destruidora, congelou para sempre no ar frio. Ele continua a soar invisivelmente sobre a espessa carapaça de gelo do rio. O estrondo seco do canhão de 76 milímetros funde-se com o assobio contínuo da nevasca de fevereiro. Ele lembra eternamente que a verdadeira vitória nunca é forjada em gabinetes aquecidos. Ela nasce em caixas de aço congeladas, onde se vence exclusivamente
através de nervos de aço, movimento agressivo contínuo e uma vontade humana absoluta e inquebrável.